O que é preciso para você chegar em Portugal? Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje fiz aqui algo improvisado, mas que eu gostei muito desse pensamento aqui, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver, eu vou ler para vocês, mas aí foca no conteúdo, foca na ideia, tá bom? Esquece um pouquinho aqui que está improvisado realmente, mas foca na ideia. Vamos lá. O que eu sinto da internet, das pessoas que vão no canal, eu diria que 70% no meu canal pelo menos, ou talvez 80%, são pessoas muito conscientes daquilo que querem e como querem fazer. Acho que eu acabo por atrair esse tipo de seguidor, que depois vira cliente e vira amigo. Mas tem aí uns 20 ou 30% de pessoas que estão perdidas. São aquelas que nós sabemos que chegam aqui em Portugal com 200 euros e que depois estão sempre reclamando que Portugal não presta e é um problema, tá? Então eu tentei pensar como é que você pode, também para ajudar, para quem está se preparando, como é que você pode imaginar esse resultado de forma clara na sua vida. Então eu coloquei o seguinte aqui, ó, resultado, chegar a Portugal, tá bom? O resultado aqui é chegar a Portugal, tá? Qual é o comportamento que eu tenho que ter? E depois, quais são as competências, as convicções e os valores que eu tenho que ter? E o que eu sinto é que tem muita gente que esquece principalmente disso aqui e só foca no resultado, é um pouco como as pessoas que dizem assim, eu quero ficar rico, mas não trabalham, eu quero ganhar dinheiro, mas não fazem nada, não desenvolvem nada, eu quero ganhar muito dinheiro na bolsa, mas não entendem como é que funciona a bolsa, simplesmente vai lá e compra a primeira empresa que aparece na frente ou que um influencer falou, ou seja, não se aprofundam para conseguir entender como as coisas funcionam e aí ter o resultado, tá? Aqui é um pouquinho igual, tá bom? Então, nós queremos esse resultado e Portugal também quer esse resultado, só que ele quer esse resultado para pessoas preparadas. Aquela ideia que a gente tem, muita gente foi embora, muitos imigrantes, não só brasileiros, foram embora de Portugal, tiveram que pedir ajuda, é verdade, inclusive muita gente me cobra aquela ideia daquela família que está morando na rua em Lisboa, lá numa barraca, etc e tal. Gente, cada um é cada um, eu não posso falar por elas, cada um tem o seu sonho. No meu caso e de algumas pessoas à minha volta, as coisas estão acontecendo, para elas também da forma delas, a gente não pode se focar nesse resultado, mas se você quer ter um resultado, você tem que ter o quê? O comportamento certo, as competências, convicções e valores para você conseguir fazer isso. Tá bom? E aí, Portugal também quer que você tenha esse resultado, porque ele precisa também de pessoas para estar aqui, tá? É uma via dupla, você quer estar aqui e Portugal precisa também que você esteja aqui, mas que você tenha o comportamento certo, a competência, as convicções e os valores certos, senão você não vai conseguir se manter aqui, tá bom? Então o que eu estava dizendo é que as pessoas focam só nisso e esquecem disso, tá? Então qual é o comportamento que você deve ter, na minha opinião, para você conseguir chegar a esse resultado, que é chegar em Portugal. Nós não estamos falando de comportamento moral aqui, nessa hora, estamos falando qual é o seu comportamento antes de chegar aqui. Lembrando que eu sempre falo, né, na nossa mentoria, eu falo que existe um momento de saída do Brasil e um momento de chegada em Portugal. Então, há coisas que você tem que fazer quando você está saindo do Brasil e depois a coisa que você tem que fazer quando chega em Portugal, e aqui é um pouquinho isso. Qual é o comportamento que você tem que ter? O comportamento é sempre de aprendizagem, sempre de entender para onde é que você está indo. Para onde é que você está indo? Você não está indo para um Brasil melhorado, como muita gente diz, isso aqui é igual ao Brasil, isso aqui. Não é igual ao Brasil. Se você pensar assim, você já começou com um comportamento errado. Isso aqui não é um Brasil melhorado. Portugal tem as suas características, o povo português tem a sua cultura super rica, com mais de 900 anos. Então, se você vem com um comportamento errado, você já vai comprometer o teu resultado. Você pode até chegar, mas depois
você vai ter problemas. Qual é o comportamento? É um comportamento de aprendizagem, antes no Brasil e depois. Então, você tem o comportamento de você entender a cultura para onde está chegando, ler sobre Portugal, ler sobre história. Se você tem uma profissão, entender como é que essa profissão funciona aqui, quais são as necessidades dela, né? Esse é o teu comportamento de aprendizagem, de observação. E não, vou pegar o avião, eu sou psicólogo, chego lá e resolvo. Pode até dar certo, mas se você tivesse um comportamento de aprendizagem, de investigação, provavelmente você teria um resultado ou melhor ou um resultado igual, mais rápido, tá? E qual é o outro comportamento? É um comportamento de respeito. Respeito não só pela cultura para onde você está indo, a gente pode falar aqui Estados Unidos, Austrália, Canadá, como também o comportamento com você próprio, respeito com você próprio. Respeito pelas suas limitações, respeito pela aquilo que você é e quer ser aqui em Portugal. Então, esses são os comportamentos que vão te levar a chegar em Portugal com qualidade, tá? Legal. Agora, esses comportamentos nos levam, como eu falei, a essas três coisas aqui, ok? As suas competências, as suas convicções e os seus valores. Somente esse aqui eu gosto de falar muito, valores. Aliás, eu gosto sempre de começar por aqui e até colocaria os valores ao contrário, mas eu vou começar por competências, porque quem está se mudando está preocupado, obviamente, com profissão, com chegada, a não ser os aposentados, obviamente, mas está preocupado com as competências. O que a gente quer dizer com isso, competências? É o que eu venho falando no canal constantemente, que é: o que é que você faz? Você é mesmo competente nisso? Será que Portugal precisa de você? Ou será que você está vindo trazer uma profissão que aqui já está queimada, ou que não precisa, ou que tem pouco trabalho, né? Você ou faz tudo? O faz tudo aqui, infelizmente, não tem muita abertura. O português é muito objetivo. O que é que você faz? O que é que você é bom? Entendeu? Por exemplo, na área imobiliária, eu estou aqui na KW, na área imobiliária está tudo bem definido, né? Você é um consultor, você é um buyer, você é um seller, você acompanha cliente, está tudo definido. Não, eu faço tudo. Você é um gestor de uma equipe, um broker. Então, ok, o que é que você é bom? Eu venho do Brasil, eu tenho uma imobiliária lá, eu era o administrador da equipe. Ok, muito bem, então a gente vai tentar aqui encaixar você nessa dinâmica. Então, quais são as suas competências? O que é que você é bom? E lembrando que eu falei ontem na live, muita gente acha que chegar em Portugal com uma profissão ou competência é ser doutor, é ser médico, é ser advogado. Tudo bem, ok, mas não é só isso. Portugal, até acho que nesse momento, nos últimos anos, precisa muito mais de um carpinteiro, de um marceneiro, que chama marceneiro, de um jardineiro, de um eletricista, de um mecânico, até mais do que algumas profissões que até em Portugal tem demais. Ok? Então, quais são as suas competências? Será que elas estão alinhadas a esse resultado aqui? É que se não tiver, não há resultado. Você vai chegar aqui e não vai ter trabalho e vai ter que voltar. Então, competências. Convicções. Quais são as convicções? O que isso quer dizer, na minha opinião, com convicções? Aqui a gente poderia falar muita coisa, mas eu vou falar de duas ou três. Primeiro, quais são as suas convicções em relação a Portugal? Você é daquele que continua falando que Portugal roubou o seu ouro? Para mim, é muito claro, quando eu vejo uma pessoa que ficou parada no tempo, com 500 anos parada no tempo, e ainda não entendeu que isso já foi, isso é um ranço histórico, não é? E que já foi. Então, quando, imagina, se eu estou num lugar e um brasileiro fala assim, mas ainda mais se for aqui, isso me irrita. Mas roubaram o nosso ouro. Eu me afasto, porque não são as pessoas que eu quero estar, não é esse tipo de pessoa que eu quero estar. Nós sabemos que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós vivemos, né? Não quero estar com essa pessoa, eu me afasto, porque são convicções que não faz sentido nenhum.
né? Você acredita mesmo que Portugal é um país que você não possa ganhar dinheiro? Que aqui é um país pobre? Você já foi para pensar em relação ao PIB português e ao PIB brasileiro? Muita gente pega o PIB português e fala, mas o Brasil é 10 vezes mais. Ok, mas o Brasil tem 200 e tal milhões e Portugal consegue ser mais rico tendo apenas 10 milhões de pessoas. Então, agora pega as contas do Brasil, quanto é que o Brasil teria que ter de PIB se for pensar na população? Entende? Então, são essas convicções que vão te ajudar se for positiva ou vão te atrapalhar se for negativa. Quais são as suas convicções sobre Portugal? E agora sobre você, quais são as suas convicções sobre você, sobre a sua chegada em Portugal? Você tá tranquilo, você está seguro, você fez esse trabalho aqui, você é competente, você fez um estudo, você se preparou financeiramente, você se preparou pessoalmente, emocionalmente, qual foi o teu comportamento? Ok, você está convicto que vai dar certo? Ou você não está convicto que vai dar certo? Está inseguro? A insegurança é uma coisa boa, aliás, o medo é uma coisa boa, porque se não houvesse o medo, se nós não tivéssemos o medo, provavelmente a gente enfiava a cabeça na boca de um jacaré. Mas o medo também nos ajuda a nos afastarmos e pensarmos, não é? E refletir. Mas será que esse medo está te bloqueando? Então, quais são as suas convicções sobre Portugal e sobre você? Tá? E os valores? Aqui, esse campo aqui te leva para qualquer lugar. Pensa o seguinte, se você tiver valores, você consegue imigrar para qualquer lugar do mundo. Canadá, Estados Unidos, Portugal, Espanha. Porque esse ponto é um dos mais importantes de todos. Quais são os seus valores? Você é uma pessoa com valores reais, morais? Eu não estou falando de ser um anjo, não estou falando de nós sermos ingênuos, não. Quais são os seus valores morais, sociais, pessoais? Não é? Porque é um pouquinho daquela ideia, né? Se você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você, nós temos que admitir que, infelizmente, os valores morais no Brasil estão muito danificados, estão muito complicados. Então, se você sai com aqueles valores e vem para cá igual, não é? Tentando trazer, é o que eu digo, em Portugal você tem que ser brasileiro. Você não. Outro dia um amigo meu que chegou há pouco tempo, amigo meu de infância, falou assim para mim, André, você em algumas situações, você fala como os portugueses. Eu estou aqui há 19 anos, né? E muita gente fala, André, você está aqui há 19 anos e você não tem o sotaque português. Porque eu nunca forcei nada, eu não forço nada. E ele perguntou, você acha que eu deveria, em algumas situações, para não ser diferente, tentar falar como os portugueses? Eu falei, não, cara, você tem que ser aqui brasileiro. Mas é um brasileiro, é um ser humano, não é um brasileiro, é um ser humano com valores. Você entra num café, bom dia, um café por favor, boa tarde, obrigado, ajudar as pessoas, ser próximo. Se você tem um vizinho aqui em Portugal, seja português, seja o que for, ajudar, valores morais, valores sociais, valores pessoais. Então, se você tem esses valores, eu falo por mim, sinceramente, gente, eu abro muitas portas. Para quem não sabe, eu estou aqui há 19 anos, já passei por várias fases difíceis, boas e complicadas, e acho que com os meus valores eu consegui sempre apoio das pessoas, também ajudei muita gente, e nunca senti que tive portas fechadas em Portugal, muito pelo contrário. Até já falei isso várias vezes no canal. Sim, tive 2 ou 3 situações mais chatas, talvez de alguma xenofobia, algum afastamento por ser brasileiro, mas eu tive talvez 100 ou 150 ações de portugueses que me ajudaram ao longo desses 19 anos. Então, o que é que vale mais? Não é? Mas, por que aconteceu isso? Porque talvez eu sou uma pessoa amigável, tranquila, quando eu chego nos lugares tento não atrapalhar, não chatear,
no meu ambiente, eu não quebro, com o meu comportamento, eu não quebro os valores daqui de Portugal. Então, ok, se eu estou num lugar que as pessoas, que nem agora estamos aqui na empresa, as pessoas estão ali em silêncio trabalhando, né? Eu não vou filmar, até para mim, o local, vocês não estão vendo, mas ali, em termos de som, de eco, seria para mim melhor lá. Até poderia fazer, mas eu sei que vai atrapalhar, né? Então, eu acho que você deve e tem que ser brasileiro, é a tua cultura. Você quer ouvir um samba em casa? Não há problema nenhum, você tem que ouvir o teu sambinha, não há problema nenhum. Mas desde que você ouça a tua música, que esteja no seu espaço, não entre no espaço do outro, não vá para o vizinho de baixo, de cima. Você pode ouvir o que você quiser, samba, rock, porque, repara, o fato de ouvir rock não me transforma num americano. O fato de um americano ouvir samba não transforma ele num brasileiro. São os valores que acabam por fazer a diferença. Entende? Então, repara, olha só, uma coisa leva a outra. Para mim, no fundo, né, se você tiver esses valores, você vai conseguir criar as suas convicções, as suas competências. Esses valores vão te levar a esse comportamento que vai te levar aonde você quiser, nesse caso aqui, Portugal. Eu poderia falar disso aqui, ó, sem isso aqui? Não, porque esses meus valores não estão alinhados com os valores de Portugal. Se eu sou mal educado, se eu estou nos lugares e só incomodo, se eu ponho música alta, se eu falo muito alto, enfim, entre outras coisas, se eu não faço bem, não é? Se eu sou uma pessoa difícil, se os meus valores são esses, essas coisas aqui não vão acontecer, né? Não vão acontecer. Vai gerar assim um comportamento, que vai te distanciar do teu resultado, a não ser que o teu resultado seja chatear as pessoas aqui em Portugal. Se for esse, provavelmente você está no caminho certo, mas se não for, esse ponto é muito importante, tá? Porque no fundo, todos os lugares do mundo existem pessoas boas, existem pessoas más, e são os valores dessas pessoas que vão te distanciar ou não delas. Os meus valores não são iguais os dos outros, daqueles que eu considero que não fazem bem à sociedade, que estão presos, etc. Então, e é por isso que nós, infelizmente, temos que separar pessoas do bem e pessoas do mal, né? Quem não tem os valores alinhados com a sociedade, faz o mal, mata, etc., vai preso. No fundo, isso acaba acontecendo em qualquer relação humana e não vai ser diferente, tá bom? Então pense nisso que eu falei. Eu sei que está meio aqui bagunçado, mas eu acho que importa aqui é o conteúdo, tá? E muita gente não entende que esse resultado, chegar em Portugal, é um conjunto de coisas que você tem que ter para chegar e se manter em Portugal. Eu vou dizer uma coisa para vocês com muita humildade, não levem isso como eu sou o máximo, nada a ver, não é mesmo. Eu sinto dentro de mim, se hoje eu for morar na Espanha, na Itália, no Dubai, no Canadá, nos Estados Unidos, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer a coisa acontecer. Mas é uma certeza. Agora você vai dizer, André, qual é o seu objetivo se você for morar nos Estados Unidos? Eu quero ser rico, por exemplo. Não é meu caso, mas eu quero ser rico. Eu não sei se eu vou conseguir ser rico nos Estados Unidos, mas que eu vou conseguir chegar lá e fazer acontecer e viver lá e me encaixar, ter as competências, ter as convicções, porque os meus valores me levam a isso. Agora, o resultado, se eu vou conseguir ser rico nos Estados Unidos, não é meu caso, eu não quero, não sei, mas eu vou conseguir viver lá. Eu sinto dentro de mim que eu estou pronto para viver em qualquer lugar do mundo, porque eu tenho essas coisas aqui, eu construí essas coisas aqui também com essa experiência, né? Então, as pessoas que chegam aqui e não se adaptam, os valores não estão adequados a Portugal, todo o resto não vai funcionar, certo? Já falei demais, né?
E você, o que é que acha sobre isso? Faz sentido o que eu falei? Não faz sentido o que eu falei? Qual é a sua opinião, né? Inclusive, eu acho que é um vídeo que é importante você partilhar com outras pessoas, para elas refletirem, porque não é uma coisa só que vai te levar a Portugal, é um conjunto de coisas. No fundo, é o teu ser, é o teu eu que vai te ajudar a chegar em Portugal. E não Portugal que está te chamando. Portugal não está te chamando para nada. Você que tem que vir para cá com o teu eu, com o teu ser. Eu sei que parece isso aqui um pouquinho profundo, mas para mim foi muito importante fazer esse vídeo hoje, porque eu sinto que muita gente não entende essa dinâmica. Tá bom? Então escreve aqui embaixo o que é que você acha, tá? Um abraço, pessoal. Obrigado. Valeu.